Hoje a gente vai estar dando continuidade aí nos conhecimentos, né, do módulo, né, de empregos verdes. E hoje, mais específico, a gente vai falar de empregos verdes na Baixada Fluminense, que é o nosso território. Então, só para recordar e reforçar, né, a Baixada Fluminense, que eu digo, é aquela baixada política, tá? Que vai pegar desde Itaguaí, tá aqui, desde Itaguaí até Guapimirim, tá? Então, são mais ou menos 13 municípios. Tá, isso aqui foi da dinâmica da manhã. Acho que devido ao tempo eu talvez não dê, né? Eu sei que vocês demoram para fazer um pouquinho, né? Leva um tempo, então eu não sei se eu vou avaliar aqui o quanto que eu vou falar. Mas falar um pouco de emprego verde no nosso território, né? Quando a gente pensa em emprego verde, automaticamente nossa mente nos leva a crer que essa categoria de trabalho existe mais na capital do Rio, né? Nosso cartão postal, né? Ela é nacional. Então, a gente sempre tende ao erro de achar que lá tem mais referências de emprego verde do que aqui, sendo que o território já se mostrou por diversas vezes com grande potencial em emprego verde, né? De diversas maneiras, né? Aqui eu listei algumas, que é a área industrial, unidades de conservação, áreas agrícolas, tá? Nós temos muito território agrícola na Baixada Fluminense, tá? Pequenos produtores. Tem certas regiões que a produção desses pequenos produtores alimenta algumas escolas, né? Entram no cardápio de algumas escolas. O turismo ecológico, né? O turismo de base comunitária, né? Que a gente viu em alguns vídeos. A gestão do resíduo sólido. Então, a gente tem o Centro de Tratamento de Resíduos, né? É CTR ou é aterro sanitário? Tem uma diferença, né? Tem. No caso daqui é aterro. É aterro, né? E tem seropédica, acho que é só Centro de Tratamento de Resíduos, CTR. E o aterro, acho que ele fica ali em Nova Iguaçu, se não me engano. Até colocaram uma foto lá no grupo esses dias. Que mostra em Queimados, mas... Tá. Seropédica faz tudo. Seropédica é o grandão. Mas tem um que tem ali em Nova Iguaçu também. Perto do Arco Metropolitano. Eu até passei em frente, que é um cheiro agradável. Cheiro agradável. E aí eu quero só reforçar com vocês o porquê que esses tipos de serviços, tratamento de resíduo, né, CTR ou aterro sanitário, eles estão localizados na Baixada Fluminense. Vocês imaginam por quê? Por que não botaram na capital do Rio? Por que não? Porque a capital é mais... ponto turístico? Exatamente. Esse resíduo ele tem que ser colocado em algum lugar. E é o resíduo do estado do Rio de Janeiro, tá? Ele tem que ir para algum lugar. Não pode ficar perto de onde eu ganho com turismo. Então vamos jogar, mal dizendo, em algum lugar esse resíduo. Infelizmente a Baixada Fluminense ela fica na rota desse tipo de serviço, tá? Foi considerado por muito tempo uma zona de sofrimento, uma zona de muitas indústrias, né? Esse tipo de serviço acontecendo. Porém, hoje isso está mudando um pouquinho, que bom. Bem, isso está mudando um pouquinho. Não posso exigir muito que eu dê barato. Isso está mudando um pouco o cenário, né? Eu até coloquei uma definição aqui, né, que a Baixada Fluminense ela reúne condições estratégicas para a expansão da economia verde, tá? Já ouviram o termo Baixada Verde? Foi um novo slogan para a Baixada Fluminense para atrair o turismo, para dizer assim, Baixada tem turismo, Baixada tem verde, né? Baixada tem cultura. É bom, eu acho positivo, né? Mas o termo Baixada Fluminense também tem que estar atrelado, porque é uma coisa que é nossa, um contexto histórico nosso, né? Então, Baixada Verde, vou até pesquisar ali depois para vocês verem, se tem alguma coisa na internet, para a gente poder pesquisar. Eu sei que faltam poucos módulos, mas daqui em diante a gente vai trabalhar mais assim, pesquisa ao vivo e a cores, né? Pra gente poder, quando eu tiver internet, né? Pra rotear pro notebook. Pra gente poder ir sempre ao mesmo tempo tirando essas dúvidas.
Isso aqui é a lei que a gente vai ver logo mais do trabalho, né? E aí, o que é trabalho? É atividade humana destinada à produção de bens e serviços ou conhecimentos necessários para a sobrevivência, né? O trabalho tem mais uma ideia de valor. Aqui nessa frase trabalho escravo, há quem considere essa frase trabalho escravo, eu acho que é contraditória com a definição de trabalho. Trabalho escravo ou é trabalho ou é escravidão. Eu faço essa leitura. Eu não acho que a gente possa chamar de trabalho escravo e depois trazer essa definição para a palavra trabalho, tá? Porque aqui ele diz que é uma atividade humana destinada à produção de bens e serviços. É uma atividade que tem valor. Tem preço, mas também tem valor pelo suor, pelo trabalho, pela energia que foi aplicada para produzir aquele tipo de material ou serviço, né? E eu não acho que esse conceito ele se cruze com o trabalho escravo ou o trabalho servil, né? Existe sim o termo trabalho análogo à escravidão, mas eu não consigo, Viviane, eu não consigo chamar de trabalho escravo, tá? Eu acho que vai contra a definição de trabalho. O trabalho, ele implica mais isso aqui, caça, pesca, extrativismo, agricultura, tá? Cultura, artesanato, tudo aquilo que a gente já conversou um pouquinho antes, que a gente já debateu na nossa realidade, né? Na nossa rede de pessoas que trabalham com o quê, né? Então, e aqui, não menos importante, eu tô dando pirueta aqui. Eu trouxe algo que a gente pouco consulta e que é de suma importância para a nossa vida. Na semana passada eu distribuí isso aqui. É lei também, assim como essa, só que isso aqui fala do Estatuto da Juventude, tá? E esse daqui fala dos direitos sociais, inclusive do trabalho, tá? Isso aqui não é a lei do CLT ainda. Isso aqui é a Constituição Federal. Só para vocês entenderem como é que a lei se divide, a gente tem a Constituição Federal e aí a gente tem os códigos. Código Penal, Código Criminal, Lei de Crimes Ambientais, lei do Trabalhador, Lei de Trânsito, tá? Ela vem abaixo da Constituição Federal. A Constituição Federal é o guarda-chuva. O que vem de lei, o resto vem embaixo desse guarda-chuva, tá? E aqui na Constituição Federal, dos direitos sociais, que vai do artigo 6º ao 11º. Eu vou destrinchar ele aqui para vocês, só queria que vocês percebessem que é muito importante a gente adquirir conhecimento sobre lei, tá? É um desafio? É. Porque elas mudam, é um pouco chato, porém, se a gente não conhece lei, a gente se torna vulnerável a qualquer coisa. Se não fossem as leis norteando e delimitando as ações de algumas pessoas que têm representatividade na sociedade, a gente estaria em risco em algumas situações. Então, essas listras, esses cortes no texto, são revogações, tá? O artigo 6º ele foi reescrito umas 3 vezes aí, se vocês contarem, tá? Mas ele ainda existe. Há casos, né, na CLT a gente vai ver isso, que foram retiradas coisas devido às reformas, tá? Gente, se a gente não tem conhecimento de lei, a gente não conhece nem nossos direitos e nem nossos deveres. E aí quem está nos governando pode fazer o que quiser com a gente. A gente não tem conhecimento do que é de nosso direito, né? Então isso nos torna vulnerável. Na faculdade eu tive que passar pelas leis. E era engraçado que às vezes num semestre eu estudei uma lei e aí no próximo semestre aquela lei tinha sido revogada. Ainda mais porque isso é lei ambiental, né? Então isso sempre acontecia, tá? Isso aqui é muito importante. Não tem nada de novo aqui. Tudo que eu vou falar aqui dessas leis existe, parece simples, mas é assustador porque ainda há muito a ser cumprido, né? E que não é. Vou começar com o artigo 6º, que diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados na forma desta Constituição. Aqui, ela só dizia o seguinte, ó, aqui onde está o meu cursor, eu vou selecionar. Ai, foi. Aqui, o artigo dizia assim, são direitos sociais à educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Perceberam que aumentou algumas coisas? Foram incluídas novos direitos sociais. E, ao meu ver, ainda deve ser incluído mais um pouco, né? E aqui eles incluíram mais alguma coisa, e aqui também. E esse daqui é a atualização. Ó, redação dada pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Foi a última atualização do artigo 6º, tá? Agora vamos para o 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 2 pontos. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Seguro-desemprego, fundo de garantia, salário mínimo. Olha o quanto que a Constituição Federal, antes mesmo da CLT, já previa os direitos. A gente sabe que existem 3 tipos de trabalho. Quais são? Quais são os 3 tipos de trabalho? É o quê? Formal, informal e não formal. O não formal e o informal não são a mesma coisa. O Guilherme já tava assim, Ué! Já tava aqui, como assim? É redutível. Tô descobrindo agora. O formal é a formalidade. Você tem um contrato de CLT trabalhista, um vínculo trabalhista com alguma empresa. O não formal é quando você presta serviço. Você é um microempreendedor. Tem o famoso MEI. E você presta o serviço, tá? Para alguma empresa. Você não tem vínculo. Você tem um contrato, mas você não tem um vínculo, né? É infinito. Não é nem infinito a palavra correta. Mas você presta assim, prestei um serviço para você. Fiz 500 bolinhos. Acabou a nossa relação. Eu já prestei o serviço, sabe? E eu tô garantida pelo MEI. Assim como na CLT, o MEI também paga imposto. É quase R$90 que você tem que pagar para você ter o MEI ativo, tá? E aí, o que ele garante? Direitos. Não todos, como a CLT, mas ele te garante direitos. Como a contribuição, a previdência social, aquele valor que você paga, né? Não vai te garantir 13º, porque é uma prestação temporária de serviço. Não vai te garantir férias. Não vai te garantir algumas coisas. Mas aquele imposto que você paga para manter o seu MEI ativo, o seu CNPJ, ele vai te garantir você contribuir para a Previdência Social. Logo, aquele tempo que você esteve como MEI vai contar para sua aposentadoria e o dinheiro que você vai estar dando de imposto vai garantir a aposentadoria de quem já está aposentado, tá? Então, ao contrário do CLT. O CLT, o regime seletista, ele tem diversos impostos. INSS, a passagem, para quem tem a passagem. Porém, você já tem 13º, FGTS, férias, tá? Dependendo de algum trabalho, insalubridade, adicional noturno se trabalhar de noite, tá? Vocês vão ver aqui que você não pode trabalhar horas extras. Hora extra, o problema é que você não tem. É isso aí. A Karina sabe. Whatever, se tu fez hora extra, meu parceiro. Pedi 500 bolinhos, se você levou 30 dias pra fazer, problema é teu. É isso, é os 30 bolinhos, entendeu? E qual é o barato do MEI? O pessoal critica muito o MEI, mas deixa eu te falar uma realidade. Hoje, você custa, num trabalho seletista, um salário mínimo. É o que você acha que você custa
para o empregador. Na verdade, você custa o dobro, tá? Você custa o dobro quando você é CLT. Quando você é CLT, você recebe 1.600, salário mínimo, mas para o empregador você custa 3.000 e pouco, por aí. 3.000, tá? Porque é um imposto que ele tem que pagar sobre você, ok? O MEI já não é assim. Se você fosse MEI, você ia estar recebendo aquele valor cheio. Você não ia estar recebendo ele picotado, tá? Porque é muito imposto por trás daquele valor, daquele salário mínimo. E eu não tirei ali não, mas a gente vai ver uma diferença discrepante, quase que não saiu, de salários mínimos no Brasil, tá? Sobre isso, em relação ao MEI, ao CLT, tem algumas empresas, sim, estão com os pés livres. Tem algumas empresas que, por exemplo, você é auxiliar no setor financeiro. Aí você estava como CLT e a empresa é uma microempresa, ela tem uma quantidade X de funcionários. E aí tá, né, fiscalmente falando, tá muito pesado para manter todo mundo, ele fala, vou desligar algumas pessoas. E aí ele te dá a opção de, tipo assim, só que se ele desligar, ele vai ficar com desfalco de gente para a mesma demanda, e como é que eu faço para a empresa funcionar? Aí algumas empresas pensam em fazer o quê? Vamos fazer o seguinte, vou te tirar do CLT, você vira MEI, né? E aí todo mundo fica feliz. Só que tem dois pontos. Quando uma empresa faz essa troca de modalidade, ou ela oferece a função do MEI, já começa que tem que ter um salário maior do que o salário que seria de carteira assinada. O segundo ponto, e aí é importante que vocês analisem, porque em algum momento da vida de vocês pode ser que isso aconteça, é a carga horária. Não tem nenhum sentido um MEI trabalhar a mesma carga horária que um CLT, já que ele é MEI. Porque o CLT, na nossa lei atualmente, que deve mudar e vai mudar, se Deus quiser, logo. Pra melhor. Mas agora você tem que cumprir 44 horas semanais, que são, né, distribuídas entre a semana, e pode ser que você também faça horas extras, que elas serão remuneradas ou serão bancos de hora. Só que quando você é MEI, isso não se enquadra. Então, não é interessante para você, trabalhador, para nós, você fazer um papel de MEI sem todos os direitos que a CLT te dá pela mesma carga horária e por um salário muito parecido. Porque só quem está ganhando é a pessoa que está contratando o seu serviço. E a partir do momento que você é MEI, eu não sou uma empresa, mas se comporte como uma. Não deixe MEI, não importa se a sua mão de obra, eu não sou uma confeiteira, eu não sou uma pessoa que faça um trabalho direto, eu presto um serviço, mas valorize o seu trabalho. Então não deixe que engane vocês. Exato. Um fundo musical pra mim, não, galera? Vou botar na edição. Bota a música do Karl Marx, sacanagem. Mas é basicamente isso. Mas qual é o fundamento disso tudo? Aquela questão que a gente viu dos extrativistas, principalmente, eles não se enquadram muito aqui, não. A gente viu o esforço e o desgaste que aquele camarada lá teve, né, de tirar a piaçaba para no final ganhar R$80 para aquela tora de piaçaba. Não tem nada segurando a dignidade dele, a cidadania dele, né? Se ele não fazer aquilo ali, ele não come. Não existe. Entende? Então, qual é a lei que assegura aquele cara? Só se ele tiver formalidade? E a gente já viu que existem os três, que é o formal, não formal. Informal é quem trabalha na barraquinha, entendeu? Hannah é informal. Ela vende o bolinho dela, ela trabalha informal, ela é autônoma, entendeu? Ela vai fazer o MEI dela em nome de Jesus e vai começar a prestar serviço para alguém. Né? Vai chegar numa lojinha de doce, olha, eu tenho os melhores bolos de Paracambi e eu tenho isso, isso e isso. Tá aqui meu orçamento. Se você quiser comprar meu produto, 500 bolos, tanto, meu MEI é esse. Porque com o MEI você emite boleto. Eu ainda não entendi o que é MEI. Microempreendedor individual. CNPJ. Você cria um CNPJ. Você deixa de ser CPF, pessoa física, para se tornar uma pequena empresa, um CNPJ. Tá? Isso vai te abrindo algumas portas, né? Então você presta serviço. Você presta serviço para uma loja, para uma cafeteria. Você já conseguiu um contrato,
Você com o seu MEI, eles com o MEI dele, cada um com seu CNPJ, né? E aí você vende 500 bolinhos por semana para eles. E mesmo que você não venda para outras pessoas, digamos que você só continue vendendo de você para o cliente, para o consumidor final diretamente. Quando você trabalha na categoria como MEI, mesmo que você não tenha para alguém que você preste serviço, você passa ao cliente, você vai estar colaborando com o DAS, né? E a partir do momento que você paga o DAS, você está contribuindo para a Hannah do futuro. Isso aí. Para a Hannah senhorinha. Porque aí você vai, se você quiser, você vai se aposentar sem estresse, porque você já vai estar contribuindo. Então, se vocês têm qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de renda, eu faço arte e vendo arte como convite virtual, eu faço uma placa, é uma fonte de dinheiro que vocês consigam tirar uma parte que contribua como DAS, você já está contribuindo e você já está pagando os seus aninhos ali para o seu eu do futuro se aposentar tranquilamente. É uma forma de você zelar por você mesmo. Porque às vezes vocês vão avaliar, não sei o que vai ser a necessidade de cada um. E para vocês não seja interessante ser CLT. E tá tudo bem. E aí, para vocês também não seja interessante ter um trabalho informal, vamos dizer. Ok, e vocês arrumem outra fonte, outra forma legal, né? Legal de conseguir dinheiro, né? Outra forma que seja legal, vamos começar por aí. Então, vocês virem MEIs para protegerem assim mesmo, entendeu? Uma forma de você estar zelando pelo seu eu. Fala, Ana Clara. Uma pergunta. Em relação ao MEI, não tem no mínimo e no máximo de salário que vocês servem para você ter o MEI? Porque até onde você tem o MEI, tem um maior, né? Então, o que acontece? No MEI, para você abrir o MEI, você pode abrir com nada também. Você, você tá só sonhando em fazer alguma coisa, mas você já quer estar regular e mentalizado, quiser abrir, você pode abrir com 0 capital. Tem essa opção de botar lá capital nenhum. Agora, o teto, se você passar de 80 mil a 90 mil, aí você vira a categoria microempreendedor, que é uma outra categoria de CNPJ, né? Tipo, entende que você tem a condição de bancar um funcionário, por exemplo. Um MEI, ele não pode bancar um funcionário. Um micro já pode bancar um. Então, vira uma outra categoria. Aí você não vai pagar só o DAS de imposto. Você paga um outro impostozinho também. Mas tem essas questões. Tipo assim, o governo entende que você já é uma empresa. Não é uma microempresa. É uma empresinha, entendeu? Tá crescendo. Porque por que isso é bom? Né? Você ser MEI, ter seu CNPJ, mesmo começando com R$0, dependendo da profissão que você for ter, você só vai prestar serviço. É o meu caso aqui no Onda Verde, eu presto serviço. Entendeu? Sou educadora ambiental, instrutora de educação ambiental. Posso fazer isso não só para ONG, posso fazer isso para outros lugares. Entendeu? Então, tá vendo como que às vezes um vínculo muito engessado pode tornar um pouco mais difícil sua aquisição de renda, né? E há muitas possibilidades. Outro ponto também, desculpa, Vivi. Outro ponto também, por exemplo, a profissão da Vivi hoje em dia, para ela é muito mais interessante ela ser MEI. Mas não quer dizer, por exemplo, ofereça um trabalho para vocês de atendente. Aí vão te oferecer informalmente. Não aceita, gente, que não vale a pena. Porque a pessoa não vai querer te pagar o que ele pagaria para um MEI. Então, se não é para pagar o que vai pagar para um MEI, então te coloca na carteira. Porque aí, né, no mais, você vai ter o seu 13º. Isso aí. Você tem férias. Aí eu vou falar para vocês, sabe uma sensação boa? Chega em novembro, tá lá em novembro, você tá vivendo sua vida, aí vem seu salário. Aí daqui a pouco, primeira parte do 10º da conta. Ai, gente, a sensação tão boa. Ai, amava o 10º. Uma vez eu fiz uma dívida no cartão achando que ia cair. Foram lágrimas. Que não caiu, mano. Você fez dívida antes de receber o salário? Antes de receber o 10º. Eu contei com ovo na bunda da galinha, né? Sequestraram minha galinha. Falei, cadê minha galinha? Não tem galinha, não tem ovo. Chorei. Aí o Macau foi caindo só no mês seguinte. Aí eu já tinha me ferrado muito. Os juros. Nossa. Meu Deus. É o que eu te falo. Não cai no conto do vigário do crédito, que é triste. Aí depois tá aí. Aí eu escuto aqui direto. Ai, sobre bolsa aqui, né? Ai, cadê a bolsa? Porque eu tenho que pagar meu cartão. Olha. Gente, se vocês puderem rasgar o cartão de vocês, corta na tesoura, que não...
Isso é uma obra do inimigo. A Pra Nubank, endividar assim, ó, todo mundo. a Nubank, toma aqui mais 500 de limite pra você. Não sabe com quem estão mexendo. Não. Você? Não. Não, pra você. Pra você, não. Então, o que acontece? Nós conhecemos 2 tipos, formal e não formal, tá? O informal que é o problema, porque é onde se enquadra a maioria dos empregos verdes, tá? Que a gente conhece. Catadores de recicláveis, de resíduos. A maioria é informal. Às vezes, junta um volume de resíduo e dá 30, 50 reais, dependendo do resíduo, tá? Então, assim, e aí a pessoa se expõe na rua, né? Infelizmente, se expõe a acidente, para no final de tudo, se acontecer alguma coisa com ela, ela não é considerada nem trabalhador. Isso é ruim, entende? O Brasil ele já está caminhando muito devagar para uma mudança. Então, há de se ter uma lei aí que vai regularizar alguns extrativistas. Mas o Brasil também é muito amplo. Aquele camarada que vai lá na floresta, extrai algum material, não tem nenhuma lei protegendo aquele cara no que se refere ao trabalho. Ele é um trabalhador. Entende? Ele é um trabalhador, porém informal. Você acha que uma pessoa daquela tem condições de ter um telefone, abrir um MEI, esse conhecimento todo? Não. E aí, se acontece qualquer coisa com essa pessoa, ela está desamparada. Entende? Então, é muito complexa a situação do trabalho verde hoje no Brasil. Há uns 2, 3 anos atrás, saíram matérias falando que o Brasil poderia ser líder em emprego verde. Muito bom. Foi uma boa estimativa. Mas a gente ainda não chegou nem perto. Para a gente falar de emprego verde, de qualidade, a gente precisa assegurar que as pessoas que estão na ponta, nesse sentido, possam se tornar regulares, possam ser vistas como trabalhador, né? Por exemplo, amanhã vai vir aqui uma pessoa que vai contar uma história bem legal e ela é guia de turismo. E o que hoje hoje é exigido do guia de turismo que se forma? O cadastro, que é uma carteirinha. Então, você se forma em guia, tira a sua carteirinha do cadastro e você pode cobrar para fazer trilha. Olha só que legal. Mas você só pode cobrar se você tiver com a sua carteirinha em dia. Ah, me formei em turismo, vou fazer trilha por Paracambi, vou cobrar 30 reais por cada pessoa para guiar as pessoas na trilha que eu conheço. Se você tem seu cadastro, você pode fazer isso. Então, é disso que eu estou falando. Da pessoa ser reconhecida enquanto cidadão, enquanto trabalhador. Tá? Mas no extrativismo é um problema. Para o catador de resíduo é um problema. Existe carteirinha para catador de resíduo? Tem catador de resíduo, como a Ada falou, que nem tem documento. Sabe? Nem tem identidade ainda, não tirou, né? Então, como que você oferece um seguro trabalho para essa pessoa? Então, essa é a maior luta hoje do Brasil. Regularizar os informais. É para tornar ele CLT? É para tornar ele MEI? Não. É para dar dignidade para o trabalho dele, né? E aqui tem uma coisa que eu quero falar. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, quem trabalha de noite, obrigatoriamente, tem que ter um salário um pouco maior. Não sei qual é a porcentagem exata, mas queria que vocês vissem isso aqui. É 30%. É 30% do salário? Isso aqui é a diferença de salário mínimo regional no país. O mínimo é 1.600 e tal. Porém, ele vai variar de acordo com a região, com o estado. Tá? O Paraná aí tá o melhor bem colocado, né? 2.100. Tá bacana, né? O salário mínimo lá. No Rio de Janeiro, 1.665. Rio Grande do Sul, 1.884. São Paulo, 1.806. Né? Santa Catarina, 1.730. Então, vai variar muito. Por que o Rio de Janeiro é muito menor? É muita gente trabalhando. O Rio Sudeste, ele é muito denso, sabe?
O êxodo mostra isso, o êxodo rural mostra isso. O quanto que as pessoas saíram de várias regiões do país para tentar oportunidades de trabalho aqui, na região sudeste. Região essa contemplada pelo estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, tá? E aí, obviamente, o estilo de vida vai ser mais caro e vai se ganhar pouco, tá bom? Em outros locais, não vamos achando que no Paraná não vai ser caro o estilo de vida, né? 2.100 é para compensar alguma coisa. Eu vi ontem, numa postagem do Instagram, na época que o salário mínimo era R$180, o tênis valia 15. Nossa, o tênis era mais barato? Não, a gente ganhava muito pouco, tá? Então é proporcional. Aumenta R$20 no salário, alguma coisa vai aumentar junto, tá? E todo esse cálculo ele é proporcional. E não aumenta assim da cabeça. É feito um cálculo de porcentagem em cima dos produtos do mercado, de gasolina, de tudo isso, para saber o quanto que eles podem aumentar, tá? Então, se aumentou R$15 no salário mínimo, alguma coisa vai aumentar também no nosso dia a dia. Ou todas as coisas. Ou todas as coisas juntas, tá? Vai depender do cenário mundial também. Mas, assim, o salário mínimo, eu ainda acho pouco. É muito pouco para um cidadão viver. A gente chega na conclusão que numa família de 2 pessoas ou 3, uma pessoa só recebendo salário mínimo não tem nem condições de viver, porque só 600 às vezes é o aluguel, dependendo de onde a pessoa mora. Comida, água, luz, tá? Eu tô falando do básico. Uma internet. Então, assim, hoje você precisa de uma pessoa, 2, 3, 4 pessoas dentro de casa trabalhando para conseguir fechar o cálculo do básico. Falando do básico para viver, entende? Então, é muito complexa a situação econômica do país e o número de endividados só cresce. E aí entra o cartão de crédito. Aí você vai lá na aproximação, tu nem lembra mais a senha do teu cartão. Tu só faz assim, ó. Pip, pip, né? Aí quando vem aquele verdinho, ai meu Deus, eu tenho dinheiro, eu tenho R$10 no cartão de crédito, mas ainda fico nervosa se vai passar ou não, se eu encostar, né? E como é que pode? O cara é pobre, mas ainda tem poder de compra por conta de um cartão de R$1.000. Como é que a conta fecha? Nunca vai fechar. E aí que tá o segredo. É endividando as pessoas que o banco ganha dinheiro, tá? É endividando que o banco ganha o dinheiro dele. É por isso que você pega um empréstimo, você paga 3 empréstimos. O banco tem que tirar o lucro dele, entendeu? Você tem que tirar teu lucro, cara, senão não é jogo, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que se atentar. É a realidade econômica. E para quem é informal, é mais doloroso ainda, tá? Ainda mais nas condições de extrativismo, como a gente viu, é pior, né, esse cenário. Salário mínimo fixado, em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde e lazer. Saúde e lazer. Vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação a qualquer fim. Gente, poder aquisitivo. Eu acabei de falar de um poder aquisitivo nosso, cartão de crédito, tá? Só que aqui ele fala de necessidades vitais básicas, ele fala de saúde e lazer. Porque a calça de uma jovem de 16 anos... É mais de R$300. Mas, explicando isso aí pra vocês, né? Tá no papel, tá ali, né? Tá na lei. Uhum. Então, traduzindo o que aquilo ali tá querendo dizer. Tá querendo dizer que se hoje a Julianias estiver trabalhando formalmente, no papel, a Julianias ela tem que ser capaz, com o salário dela, de bancar casa, alimentação, educação, saúde, lazer, roupa e higiene. E aí, Julianias, tu acha que dá? Acha que vai estar dando?
E sobre a Vivi ter mostrado o salário pra vocês, foi um debate que a gente teve de manhã. Eu já trabalhei nas duas modalidades. O meu primeiro trabalho formal como CLT foi aqui no Rio de Janeiro. Mas antes de vir pra cá, eu morava em Pernambuco e eu já trabalhava informalmente. Eu vendia doces, às vezes eu era babá, às vezes eu trabalhava em feira. Então já estava acostumado com um vínculo de trabalho e o estilo de vida de lá de Pernambuco, que é muito mais barato. Por quê? Um exemplo mesmo, a casa que eu morava era uma casa que tinha 3 quartos, um suíte, garagem, varanda, área atrás. Era uma casa muito grande, brincando aí uns 120 metros quadrados, o aluguel era 350. Então, quando eu vim pra cá, na minha cabeça de quem passou o ensino médio morando no Nordeste, eu ia trabalhar bem porque eu tinha uma noção de quanto era o salário mínimo aqui. Mas aí caiu o meu mundo, né? Por quê? Um cubículo no Rio de Janeiro é R$600. Uhum. E aí, nessa realidade de você não quer mais morar com seus pais. Ah, eu quero ter o meu lugar, comecei a trabalhar. Aí você vai estar ganhando um pouquinho mais que o mínimo, porque cada estado ele tem o seu valor mínimo base. Tem o mínimo que o governo dá, cada estado tem o seu teto base. E se você for trabalhar em uma categoria específica de emprego, você vai ter um valor que a... Esqueci o nome de novo daquele lugar lá. Não é associação, não. Toda vez. Sindicato. Sindicato, O sim. sindicato. No Rio de Janeiro, tem bastante sindicatos para cada categoria. Por exemplo, o motoboy, o entregador, ele tem um sindicato. E os caras lutam, tá? Não mexe com o motoboy, não mexe com o entregador, não mexe com o motoboy, não. Tem que ver o sindicato dos motoboys do Rio de Janeiro. Ninguém mexe com os motoboys do Rio de Janeiro, Tem que não, aprender tá? com eles. É verdade. A ser unido. Os outros sindicatos deveriam aprender com ele. E eles têm todos os seus direitos. Os direitos em relação ao veículo, em relação à segurança, em relação à proteção. E aí isso faz com que eles recebam um pouquinho melhor e talvez que eles consigam ficar bem. Mas numa categoria de comércio, não tem um sindicato forte. Você vai receber um pouco mais que o mínimo. E aí você fala assim, nossa, eu não quero morar em uma área de risco. Vamos pensar na capital do Rio de Janeiro. Ai, não quero morar numa área de risco, porque se acontecer um momento de estar tendo uma operação, alguma coisa assim, a minha vida estiver em risco. Vou tentar morar em um lugarzinho melhorzinho. E aí você vai ver um lugar lá de 15 metros quadrados, vai ser R$600. Aí, beleza, consegui uma casa. Pô, agora vai ter a luz, né? Vai ter a luz. Vamos dizer que tu não pague água, que tu tenha sorte de ter cisterna, tu não vai pagar água. Ah, eu vou ter que pagar a luz, vou ter que pagar a internet. Só que quando você trabalha, você vai estar trabalhando como CLT. Você não vai ter direito a auxílios do governo. Então, você não consegue ter um desconto na conta de luz. Você vai pagar o valor que tiver de pagar lá. Aí a sua conta de luz vai vir aí em R$150. Mais a internet, R$250. Mais os 600, já estamos em quanto? R$850. Do seu salário de 1.600? Não é 1.600. Porque você é CLT. Então, você tem desconto de transporte, de alimentação, se você tiver um vale alimentação. O desconto do INSS. E dependendo da tua função, pode ser que você tenha desconto. Se tu for caixa mesmo, tu vai chorar de vez em quando se teu caixa tiver com saldo negativo. Então, você vai ficar com mais ou menos uns 1.300 limpo, 1.400. Que já tirou 800 e pouco só para você pagar o teto que está sobre a tua cabeça. Com o restante do valor, você tem que pensar na saúde, no lazer, porque se você trabalha no comércio, no CLT, provavelmente você vai estar numa escala 6x1. Se você está numa escala 6x1, você tem um único dia, tu vai conseguir fazer todas as suas consultas pelo SUS? Poder ir lá no postinho, fazer o acompanhamento direitinho, você precisa, no mínimo, de um plano de saúde, que não vai ser barato. E se você conseguir, você tem que fazer o exame. Aí, alguma coisa você vai ter que pagar, porque o tempo de uma carga horária de CLT não permite que a gente usufrua do SUS. Ou tu tem uma coisa, tu tem outra, né? Não dá pra ter as duas. Então, como que você gasta dinheiro com saúde e demais coisas? E aí você quer estudar. Eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, que o salário mínimo de São Paulo é um pouquinho mais alto do que a gente. E eu descobri semana passada que ela trancou a faculdade. Ela trabalha num pet shop, trabalha 6x1, e ela fazia faculdade de medicina veterinária. Aí, era na particular, né? Com o tempinho, vai aumentando a mensalidade, vai aumentando, já tava em 900 e pouco a mensalidade. E ela divide o aluguel com a irmã. Ela falou assim, não dá.
E aí ela trancou. Tipo, não se sabe quando ela vai voltar. E como ela ainda não tem uma formação acadêmica, ela não consegue ter outras áreas de trabalho fora ali da área do comércio. Como que tu estuda? Como que tu paga o estudo? Caraca, eu nem tentava, com todo respeito. A viver. Não tento não, vou pagar medicina veterinária. E isso o é lazer? loucura, Pô, ué. vai ter o Rock in Rio, né? 465 a meia. Como que você vai? Ah, gente, cara, eu já vi gente parcelando no cartão ali só pra ir pro Rock in Rio. Ah, Tem eu sou da Baixada isso, né? Fluminense, tem nem ônibus pra mim pra esse lugar? Não, eu queria ir. A primeira vez que eu cogitei ir pro Rock in Rio, eu trabalhava como caixa de uma farmácia. Pô, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu pegava de meio-dia a 10 da noite. Pouquinha coisa assim. E eu trabalhava 6 por 1 também. E aí acho que eu ganhava assim 1.600 em 2018, acreditem, era até um dinheirinho considerável. Só que aí eu fui, pô, vou me mimar, né? Tô com 18 aninhos, vou ir pro Rock in Rio. Eu fui ver o ingresso, não vou pro Rock in Rio. Não vou pro Rock in Rio. Por quê? Não dá. Eu desembolsar, na época eu não era, pela minha idade, eu ainda teria direito a meia estudante, né? Que o Estado do Rio de Janeiro deixa a gente usar meia até os 21 anos. Muito obrigada, Estado. Mas aí, do que adianta? Que eu teria que desembolsar transporte, porque para chegar lá não era fácil. Mesmo morando no Rio, eu morava muito longe da Barra. Então, pensar em todos os outros gastos, aí eu ia parcelar. Também não pode parcelar muitas vezes, né? Porque senão os juros aqui, ó, da parcela. Aí eu vou parcelar, eu já pagava aluguel, tá? Pagava comida, porque eu não tinha vale alimentação. Eu vou comer o quê? Vai beber lá, tem bebedouro lá? Levava o copo, Eu ia não sei, encher o não bucho sei de nem água. como é que era em 2018. Hoje em dia tá bem legalzinho a estrutura. É. Mas eu pensei, poxa, eu vou viver um dia muito legal, muito bacana, e depois? Como é que eu faço? Esse povo que vai ver de tudo poder assistir jogo, cara. É. Gente, pelo amor de Deus. E na época eu tinha outras responsabilidades. E foi aí que eu percebi que, como uma mãe solteira, Você é mãe? se você não tivesse cochilando, você ia estar prestando atenção. Eu tô prestando atenção, tava aqui Como? porque ela pediu. Ah. Ai, Mas cara. aí, o ponto. Como que uma mãe solteira, tem muitas mães solteiras no nosso país, como que uma mãe solteira, de um cara que não paga a pensão dos filhos, ela se sustenta? E aí, como que ela se sustenta, Vitor Hugo? Paga atenção, filho. É por isso que tem que meter na cadeia, não tem que ter pena, não. Fica com pena de homem, não, que na primeira oportunidade de te ferrar com o filho nas costas, não tem pena, tem que botar na cadeia sim. Aí a Bonita. mulher vai lá se E a matar cadeia pra de pensão é trabalhar. tranquila, porque eu conheço gente que saiu da cadeia da pensão alimentícia e falou, não, lá não é tão ruim, não. Te juro. Homem que foi parar na cadeia porque não deu pensão e falou assim, lá é mais tranquilo que as outras coisas, porque eles não ficam com os mesmos presos de outras coisas. Fica, entendeu? Aí fica 21 dias, se conseguir pagar, sai, se não, continua, vai continuando lá dentro, entendeu? Pode meter na cadeia à vontade, não fique com pena. Quem tem pena é galinha. Roubaram a galinha da vida. Roubaram minha galinha. Roubaram a galinha da vida. Mas é muito complexo, assim. Todo mundo animado, né, para arrumar um trabalho. Mas, assim, eu já trabalhei de tanta coisa. Trabalhei 3 dias no shopping para nunca mais. Foi a pior experiência da minha vida. Barra shopping, numa loja de doce, no caixa, em pé. Dei furo no caixa ainda, porque eu não tenho habilidade com contar, né? E aí dei um furo lá. Saí também, não quis ficar mais. Porque o meu objetivo era trabalhar para bancar meus estudos, entendeu? Só que também tem que botar a mão onde dá. Eu não vou dar a louca de fazer medicina recebendo um salário mínimo, pô. Tu sabe que não vai conseguir. Eu já aceito a derrota. Eu sou uma pessoa que aceita a derrota. Porque não dá, gente. É muito complicado. Eu digo que as pessoas perdem muita noção de quem são, de onde estão. Porque eu vi gente se metendo em muita dívida para conseguir ir para um show. Parcelou em 10 vezes um show. Jamais faria isso. Gente, pelo amor de Deus. Cara, essa pessoa tem que me dar... A artista vai me dar o quê? Ela vai ter que jogar uma cesta básica pra mim lá de cima. Fala, Beyoncé, querida, deixa do aluguel, porque eu deixei um rim pra te ver. Devolve meu dinheiro. Devolve meu dinheiro. Vem aqui. Né? Então, levanta a mão pro céu que tá tendo Lady Gaga de graça no Copacabana. Sabe que eu imaginei aqueles vídeos de IA. A Bibi no meio da plateia. Joga no aluguel, caralho! O artista jogando uma cesta básica. Pode deixar no da carne, o da farinha, pelo menos, que não tenho condições, gente. Por quê?
Eu não moro com a minha mãe e com meu pai. Eu pago minha casa, meu aluguel, minha água, minha luz. Então, eu hoje sei o valor do dinheiro. Entendeu? Se vocês puderem continuar morando com o pai de vocês, abraça, faz as pazes. Discute não. Tá caro o gás. Você tá cozinhando feijão, ele acaba. A gente, eu vou ser bem sincera. Pessoal aqui. O pessoal aqui de Paracambi. Aqui? Sem noção total. Sem noção total de preço. A quadra ali no braço. Do cassino. Tinha uma casa indo pro centro, que era na esquina, assim, com aluguel, era R$2.000. É mesmo. E pra comprar, era acho que quase 500 mil a casa. Pior que tem mesmo. Gente, o pessoal perde Não era muito. nem no noção. centro. Era Esse prédio que tem aqui também é caro pra alugar, esse prédio daqui da fábrica. É 1.000 e pouco. E tipo, prédio que eu acho é 1.000 e pouco. A minha tia mora embaixo, sei lá, é 1.000 e pouco. Eu queria Aí, realmente pagar entender. estacionamento, água, De verdade. coisa. De verdade. Meu E eu Deus. acho isso, sendo bem sincera aqui agora, eu acho isso, tipo assim, um absurdo. O absurdo do cúmulo do absurdo. É o cúmulo do- Porque ninguém faz nada. Então, tipo assim, indiretamente, eles obrigam que as famílias de Paracambi, as pessoas de Paracambi que não têm um pouco de condições, que vocês vão lá pra dentro do Guarajuba, lá pra Bom Jardim, lá pra dentro de Lages, porque também tem regiões em Lages que está ficando muito, muito cara, pra que você não possa ficar em um lugarzinho melhor. Gente, a gente tá falando de valores de aluguel de locais que eu já vi em Botafogo. Só que vocês, e mesmo que vocês morassem em um lugar muito de subúrbio, muito na zona norte do Rio de Janeiro, lá dentro de alguma coisa, você ainda assim estaria na capital, onde para você se deslocar para qualquer local seria muito mais Muito fácil. melhor. Só que a gente tá em Paracambi. Então o nosso transporte ele já é muito defasado. A gente tem a Blanca e a Supervia. Os dois ficam ali competindo constantemente para ver quem é pior. Entendeu? Uma competição ali fortíssima o tempo inteiro. Então, para você ter uma qualidade em relação à deslocação, você tem que ter um veículo próprio, no mínimo. E aí, se você não tem, você também não tem acesso nem a um local bacana para você morar. Então, eu estou um tempinho mesmo procurando e eu cheguei a essa seguinte conclusão. Porque se eu quiser pagar, por exemplo, o valor que eu pagava no Rio, que eu pagava no aluguel no Rio e eu morava... O último lugar que eu morei antes de vir pra cá, eu morava pertinho de Bom Sucesso. Para eu pagar esse valor aqui, eu não consigo estar perto do centro. O que para mim é uma loucura, porque o centro de Paracambi não é um centro grande. Paracambi é uma cidade pequena. Então não tem sentido porque as pessoas não acompanham. Então a gente vê as propriedades aqui em Paracambi, muitas propriedades estão com as mesmas pessoas. E eu sei que vocês, como moradores aqui há mais tempo do que eu, sabem que tem muitas residências que são da mesma família. Quando eu fui descobrindo... Gente, o cara que é dono da casa onde eu moro atualmente, ele tem 8 casas aqui em Paracambi. Não vou falar teu nome. Tu tem 8 casas em Paracambi, cara? É. Tipo, e a casa que eu moro, eu tô contando ela como uma casa só que ele dividiu em 4. Entendeu? Então, passa de 8 casas. Como que uma única pessoa tem 8 casas numa cidade? Entendeu? Um aluguel, assim... Desabafo, ele desabafo. Tem que abraçar. Não, e aí ele tem algumas casas, ele tem 4 em uma região muito boa de Lages. E aí ele falou assim, não, mas lá em Lages, aí tinha uma lá que era 1 quarto. Ele cobra R$900. Aí eu falei assim, bof, Lages? Alguém te contou onde tá Lages no mapa? Com todo respeito, mas, poxa, vamos, né? E ninguém... Caraca, eu fico assim, chocada. Perdão. Uma Eu coisa dessa. pago menos de 900 e moro em Nilópolis, perto da Mirandela. Se eu quiser, vou andando pra Beija-Flor. Sabe? Praticamente, ninguém da Beija-Flor mora do meu lado. A gente é vizinho. Sacanagem. E é uma Mas, assim, coisa que tá, absurdo. tipo assim, totalmente errada. Eu fiquei pensando, de verdade mesmo. Pensando, por exemplo, vocês. Tem muitas pessoas aqui, muitos de vocês, que nasceram aqui no território. Que estão crescendo aqui. Então, em algum momento da vida de vocês, se vocês decidirem morarem sozinha ou iniciar suas próprias famílias, eu me pergunto de coração, vocês conseguiriam ficar aqui em Paracambi? Porque vocês, para trabalhar aqui na cidade, não dá para trabalhar. Vocês teriam que trabalhar em outro lugar. Mesmo que vocês morassem com outra pessoa, iria trabalhar em outro lugar. Mais perto, Queimados. Olhe lá, mas provavelmente seria em Nova Iguaçu.
Só que quando você for pra Nova Iguaçu, você vai descobrir que o lugar em Nova Iguaçu é mais barato. Então por que você ficaria em Paracambi se você pode ir pra Nova Iguaçu? E eu fico olhando e penso, ninguém tá pensando nisso? Porque Ainda se não, eu ainda fosse o jovem de Paracambi, eu não ia ter a menor intenção de ficar em Paracambi. Porque o lugar não me comporta. O lugar mal abraça a minha família. Que é isso, gente? Construindo um novo futuro? Que futuro se eu não pago o meu aluguel? Não, peraí. O meu pai, ele trabalha como vigilante no centro do Rio. Ele falou que ele só não foi morar no Rio de Janeiro ainda, tipo assim, seja uma quitiante que for, porque ele tem a família dele aqui. Porque ele falou que o tempo que ele demora pra ir, pra voltar, é mais do que ele demora no próprio serviço, trabalhando. Ele falou que não vale a pena. É. Mas não tem como, tipo assim, largar eu e minha mãe aqui e ir pra lá e simplesmente morar lá sozinho e esquecer da gente aqui. E vai ter que morar em alguma comunidade, Barra Pesada lá, né? Aí ele falou que por isso ele ainda não foi. Mas ele falou, a partir do momento, ó, se eu me der o pé na bunda, já sei onde eu vou ficar. Ele doido pra tomar um pé na bunda. Todo respeito. Eu tenho meu serviço, perfeito. Aham. E não ironicamente, como eles são uma família formada, vou te falar, pelo que eu já conheço aqui em Paracambi, se ele resolver morar no Rio, Vivi, ele mora assim, sem comunidade. Ele Mora não- tranquilo. Ele vai Ó. morar na Zona Norte, mas ele não precisa morar em comunidade, Não. porque Paracambi, sem noção em Paracambi, com o preço do aluguel daqui, dá pra você morar em bairros Ah, na sim. Zona Norte que não são comunidade tranquilamente. É porque o Rio é aquilo. Se você quer ter segurança, você tem que ir pra dentro da comunidade. É, Dependendo não quer de dizer onde que der- a rua não vai sofrer um assalto, É. né? Também tá querendo tudo. Porque dependendo de onde tu for morar, tu vai pegar uma parada meio esquisita, né? Ainda mais se for entrada de comunidade. Mas o que a maioria das pessoas fazem quando vem pro Rio de Janeiro é Complexo da Penha. Entendeu? É barato, é acessível. Tu só paga ali, tipo, 300 ml, 400 ml, dependendo. E tu tá ali no meio do caminho do negócio. E é o fervo, a Penha é o fervo, entendeu? Então a pessoa vai pra lá. Entendeu? Só que eu não gosto desse estilo de vida, não nasci nisso, mas a maioria das pessoas fazem isso. Ele falou que já sabe, se um dia eu me der o pé na bunda dele, já sabe pra onde ele vai. Aí, Porque pede o serviço dele. aí. Ele Ó, ameaçou, abre o né? olho, hein? Calma, Aí, tudo. a pesquisa já tá fazendo pesquisa de campo já. Aí ele falou que pede tudo. Mas, gente, é interessante a gente observar que Paracambi é um lugar muito elitizado, tá? Quando você tem muitas propriedades na mão de determinadas pessoas, isso é uma herança, tá? É elitizado, o centro é gentrificado, entendeu? É um espaço que ele vai se tornando branco, sabe? Vamos falar no modo real da palavra, porque aqui não é para ficar todo mundo. Tem que ter o miolo e a periferia para funcionar, entende? Tem aqui o centro de Paracambi, coisa linda, maravilhosa, Avenida dos Operários, mas ninguém tem condições de ficar. Aí que a periferia serve a rua, serve o povo. A periferia serve e alimenta o povo pobre, entendeu? Que é Guarajuba, que é Lages, que é qualquer adjacência que tem aqui por perto. Jamais será possível um pobre... Abre o quê? Farmácia. É farmácia para lavar dinheiro. Farmácia para lavar dinheiro, não sabe? Farmácia, do nada, uma mega loja de ração. Mais uma. Esquisitaço, né? É pra lavar dinheiro, gente. Isso é pra lavar dinheiro. É. Ai, tá passando tanta mal, gente, assim, não é possível. Não tem, não. Não, e é muito esquisito. Ó, uma coisa, polêmica aqui, ó, polêmica. Eu gosto de polêmica, hoje eu quero trabalhar na polêmica. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Então... Que foi, Guilherme? Guilherme. Pô, já, Guilherme, você é novo, cara. Ó, vai pra cadeia se não pagar pensão, tá? Recebeu isso aqui de bolsa, tem que dar pro moleque. 20% da sua bolsa Não vem, não. E se o pai não tem condições de pagar, o seu pai e sua mãe paga. Agora não tem mais essa, não. O avô e a avó paga. Então pensa bem, gente. Se protejam. Tem que usar guarda-chuva. Tem que usar guarda-chuva, muito bom. Vocês já viram o preço da fralda? R$70 um pacote. Eu falei, nunca vou ter menino se depender de preço de fralda. Não dá não, menina. Coisa curiosa, eu achei muito Paracambi nos últimos minutos, mas eu acho isso super engraçado. O mercado da Balbina, ele distribui preservativos. Anotem.
Anotem, porque tá caro. Começou no carnaval, mas eles mantiveram. Legal. Aí tem parceria com postos de saúde. Legal. E fica lá porque às vezes, muitas vezes, vamos ser sinceros, né? Vocês sendo, todo mundo aqui sendo novo, a gente só vai pro hospital pra procurar quando estiver morrendo. Fora isso, ninguém vai em postinho. É. Então, pela lógica, a pessoa não pegaria preservativo em postinho. Muitos também já terminaram ensino médio, então não vão pegar na escola. E eu achei isso super inteligente colocar no mercado, porque mercado todo mudo vai. Eu achei isso super legal. Então, tá lá. De graça, né, gente? E não é todo país que distribui preservativo de graça, não, tá? Tem país que é pago. Descobri que na Coreia, vamos lá, Dorameiras. Denúncia. Na Coreia, não, além de não ter preservativos, não ter essa distribuição, e isso é uma singularidade do Brasil, porque a gente tem o SUS, por causa do SUS, temos os preservativos, né, feminino e masculino, temos pros Tem dois. lubrificante também. Sabia de lubrificante. Temos tudo isso, e como isso é uma coisa que a gente tem graças ao SUS, que é gratuito, voltando aqui sobre a Coreia, além de não ter, é cultural que não se use. Então, quando você vai procurar, além de não ser raro de achar, um preservativo, convertendo a reais, pode custar quase 15 reais. Um preservativo. Um preservativo. Aqui as pessoas têm de graça e não usam. Entendeu? E é um negócio, não é nem a criança, gente, não é nem a criança. Vocês têm noção de quantas doenças tem? Meu Deus. É muita doença, gente. Vai é muita queimando o doença Senhor. de verdade, de verdade. Então, meninas, e eu espero que no futuro homens, mas por enquanto meninas, que tomam algum tipo de anticoncepcional, ainda assim, use preservativo, né? É. Ai, proteção dupla. Gente, pra não pegar nenhum tipo de doença sexual, tá? E tem doenças sexuais que as meninas contraem, mesmo que, eu só tenho mesmo meu namorado aqui há 5 anos, eu só faço relação com meu namorado. Ainda assim você pode contrair. Por quê? Por questões hormonais. Não, eu não tô no cenário que o cara trai. Entendeu? Tá. A Vivi já pensou na traição. Tá né? pulando a cerca. Não, pode acontecer que o cara tá traindo, entendeu? Mas mesmo que ele não traia, só pelo corpo dele, ter qualquer tipo de descontrole, ou às vezes uma higiene não tão adequada, você pode acabar contraindo algum IST. Então, às vezes, só a má higiene da pessoa, você pode contrair. A gente tem uma sensibilidade muito grande. Então, independente da idade de vocês, há quanto tempo vocês estão com a pessoa, é recomendado que vocês usem preservativo pela segurança de vocês. Mesmo vale para os meninos também. Entendeu? Para os meninos. Não, para os meninos. Que aqui a gente só tem o Lucas, o Vitor Hugo e o Guilherme. Mesmo vocês em minorias, vidas masculinas importam. Então também se cuidem. Zelem por vocês. Né? Cuidar de si mesmo também é cuidar do próximo, tá bom? Oi? Emprego verde. Não, vocês não têm que ter vergonha disso não, gente. Vocês não têm que ter vergonha não, tá? Guilherme. Vocês não têm que ter vergonha sobre isso, porque aí vem uma questão aqui muito grande. Vamos entrar em emprego verde? Tu quer ver? Atualmente, o Brasil está virando um país de pessoas idosas. Muito futuramente isso vai acontecer. Eu sei que vocês sabem que tem assim, país tal tem natalidade baixa, as pessoas não estão tendo filhos. No Brasil, as pessoas estão tendo filhos, mas estão tendo igual na época dos nossos avós, das nossas bisas. Não. E decaiu muito. Logo, logo, em uma estimativa muito baixa, a gente vai sentir os impactos. A gente vem de uma geração, né, 2 gerações atrás da nossa, as pessoas tinham no mínimo 5 filhos para começar a brincar, entendeu? Era no mínimo 5. Aí eu acho que alguns parentes faziam competição de quem tinha mais. Né? Minha bisa mesmo, que Deus o tenha, minha bisa teve 12 só, entendeu? Ela competiu com as amigas dela, botou 12 no mundo. Eu botei 8. Aí, tá vendo? Minha bisa tem 10, eu botei 5 irmãos. Aí, era uma competição constante para ver quem tinha mais. E aí, né, veio a revolução, veio a mudança, e isso foi diminuindo. Então, em 2 gerações, de no mínimo 5, a gente caiu para... Taxa de natalidade. Cerca de 12,6 nascimentos por 1.000 habitantes. O registro aponta queda contínua, tá?
menor patamar histórico do Brasil. Então vamos proibir a camisinha. Não, menino, tá doido? Oxe. Aumentar os filhos. Não precisa mais não. Taxa de mortalidade, aproximadamente 6,9 óbitos por 1.000 habitantes. Apresenta tendência de elevação devido ao envelhecimento da população. E agora que entra o X da questão. A taxa de fertilidade, mulheres disponíveis a terem filhos. Média de 1,6 filho por mulher. Este índice está abaixo das taxas ideal de reposição populacional. Ou seja, daqui a uns 30, 50 anos, o ideal é que o Brasil encolha de população. Por quê? A mulher começou a entrar no cenário econômico, a mulher começou a trabalhar, a mulher começou a ter acesso a seus direitos de fato. E é uma coisa que ela não vai querer quando tiver isso, é filho. E o que ela vai optar por isso? Métodos contraceptivos. Seja um DIU, seja um remédio, seja um chip, tá bom? Isso vai garantir a mulher no mercado de trabalho, tá? Então, eu não quero ter 10 filhos igual a minha avó. Eu quero ter meus 2 gatos, castrados, de preferência. A Vivi querendo nem os Né? filhos dos gatos. É isso. Porque, olha só, parece que o Brasil tá... não, tem muita gente tendo filho. Mas não é essa a realidade, o cenário muda. O cenário está mudando. E a população cada vez mais idosa. Aí a gente tem problemas na Previdência, né? Porque a Previdência só é paga quando a gente tem pessoas trabalhando, tá? Quando tem pessoas trabalhando e dando seus impostos, né? No caso de CLT e MEI, que aí financia a aposentadoria. Isso é um problema que já está sendo enfrentado no país, tá? Ou seja, em outras palavras, quando vocês tiverem a idade de ter aposentadoria, talvez vocês não tenham. Porque cadê as pessoas para contribuir? Não é Não mesmo? tem. Façam mais filhos. Não é questão de fazer mais filhos, mas tem muita coisa. Além de todas as questões que a Vivi pontuou, o nosso país, eu acho que nos últimos anos, esse ano, em 2026, 2025 para 2026, foi o ano que mais se falou sobre os crimes contra as mulheres, né? O feminicídio, que não necessariamente precisa de um relacionamento romântico para acontecer. Você pode estar só existindo, respirando, sendo mulher e toma aí uma porrada de graça. Então, né, ele se enquadra nisso e isso gera uma insegurança muito grande. Além também do abandono da paternidade, que é muito grande no nosso país, a ausência da contribuição do parceiro emocional e financeiramente falando. Então, se todo mundo sabe essa é a realidade e muita gente, independente de ser homem ou mulher, veio de realidade que não teve o pai presente. Então, isso faz com que a pessoa pense 2 vezes, poxa, eu vou querer mesmo ter filhos? Já que a minha realidade já não foi tão boa assim, então as pessoas pensam mais antes de querer ter filhos. E culturalmente, antigamente, no nosso país, era pressionado que a mulher tivesse muitos filhos. Então, por isso que as nossas avós, as nossas bisas tiveram muitos filhos. Além delas casarem muito cedo, porque economicamente a gente veio de um país que passou por muitas dificuldades. Então, às vezes, para sair de uma realidade onde eu morava ali, eu passava muita pobreza com os meus irmãos e meus pais, vou me casar. E aí eu vou passar uma pobreza só eu e outra pessoa, entendeu? Menos pobreza. E para ter liberdade também, algumas mulheres Para ter faziam liberdade isso. também, porque tinha uma pressão muito grande. Então a mulher iria... Antigamente o conceito de liberdade para a mulher era ela se casar. Sair de ter a casa. casa dela. Só que ainda assim, em relação à saúde, não era como é hoje em dia. Então não tinha um cuidado, não tinha um controle, a mulher saía engravidando. Porque os remédios anticoncepcionais, contraceptivo, foi mais recente. Então, antigamente, as pessoas não tomavam, não tinham controle e acontecia de ter muitas crianças, muitos filhos. Na época da minha avó materna, isso foi o que? Na década de 70, 80, o meu avô não permitia ela tomar um anticoncepcional, porque o meu avô falava que era coisa de mulher puta. Mulher que tomava anticoncepcional. Então, ela não podia tomar. A taxa de reposição populacional indica o número médio de filhos que cada mulher precisa ter para que uma geração seja substituída pela seguinte, mantendo o tamanho da população estável ao longo do tempo. E o Brasil não alcançou a taxa de reposição, ou seja, estamos diminuindo enquanto sociedade, tá? E aí vocês vão trabalhar mais.
Entendeu? Vamos trabalhar mais Em um outras cadinho. palavras. Eu acho positivo os métodos anticontraceptivos, né? Eles vieram para tornar possível a vida da mulher mais atuante na sociedade, tá? Muito mais atuante na sociedade. Hoje eu esquento a cabeça com a minha vida profissional, não com 10 filhos. É muito diferente isso. Há 2 gerações atrás na minha família, a minha avó estava cuidando de 10 filhos. A minha mãe só cuidou de 2 e eu não só cuido dos meus gatos, como eu disse. Porém, é importante, a gente fala de educação sexual, rola-se um êxtase, uma demasiada preocupação, achando que vamos ensinar as pessoas a fazer sexo. Jamais. Nós vamos ensinar política pública. Como que uma mulher deve se proteger, como identificar um estupro, como identificar um assédio, ok? Para o homem a mesma coisa, tá? Descobrir o seu próprio corpo no que se refere a se prevenir de doenças, ok? Então, nós estamos numa idade da mocidade. O que é isso? A idade da juventude, da alegria, da energia. E a gente precisa se proteger, entende? Então, a minha mãe trabalhando muito tempo em postinho de saúde que levava camisinha pra mim. Olha que vergonha. Cara, mas assim, aceitem da mãe de vocês, porque é muito triste, eu já tive amigos que passaram por isso, de ver o positivo lá no teste de HIV. Cara, isso aqui muda. Isso aqui também, entende? Hoje nós temos o tratamento, né? O tratamento tá aí para ser feito, mas não precisamos chegar no ponto, né? E sabe o que eu acho mais chato? A gente sempre fala esse papo só para mulheres. Os homens são muito isentos. É uma realidade, Guilherme. Cadê o Vitor Hugo? Deixa o Vitor Hugo voltar aqui. Ele Vamos correu. pegar o Vitor Hugo. Outra curiosidade para todos vocês. Vocês sabem o que é o câncer de próstata, certo? Quem tem câncer de próstata? Homens. Muito obrigada. E a maior parte da questão do câncer de próstata e qualquer outra doença relacionada a isso, muitas vezes gera de uma má higiene. Então, tipo, tem um tabu muito grande sobre a gente falar de educação sexual, e educação sexual também entra em higiene, porque se os seus pais e os seus avós não aprenderam sobre isso, como é que vão te ensinar? Então é importante saber, só que ainda tem um ponto muito interessante. E eu descobri isso, eu tenho um grupo muito misto de pessoas, eu tenho amizades nos 2 sexos, toda a vida. E eu fiquei muito surpresa, porque uma vez em uma conversa aleatória, os meus amigos ficaram surpresos, porque as mulheres conversam. Se você tá menstruada, é normal ou não você conversar, tipo assim, pô, tu usa que absorvente? Ah, eu uso suave, eu uso seco, eu uso AB. Ah, e aquele coletor, aquele negócio novo, tu já experimentou? Então é uma coisa comum a gente conversar sobre coisas. E às vezes, por causa de conversas assim, você descobre coisas. Às vezes você é a pessoa que não quer falar porque você tem vergonha, mas só de você estar ouvindo, a gente aprende coisas e descobre coisas. Então, até em questão de cuidado, porque quando eu era adolescente, eu não tinha uma pessoa para cuidar de mim. Então, era só eu por eu. Só que eu sozinha não tinha o conhecimento necessário. E por participar em rodas de conversas aleatórias, onde eu era só ouvinte, eu aprendi. Mas eu descobri que, no caso dos meninos, isso não acontece. Então, às vezes, e é muito triste por pensar nisso, às vezes os meninos contraem algum tipo de doença, algum tipo de coisa, por eles não saberem se cuidar. A gente, desde pequena, é ensinada que, tipo assim, você vai fazer xixi, você tem que se secar. Senão tu vai ficar toda assada. Então, tem alguém pra ensinar. O máximo que ensina pra um garoto é levanta a tampa do vaso pra não mijar a tampa do vaso. Então, da mesma forma que um corpo feminino tem que ser cuidado, um corpo masculino também. E tem-se um tabu gigantesco sobre isso. Hoje em dia, eu vejo com muita luta alguns homens falarem sobre isso, mas é uma dificuldade extrema. É um negócio assim, meu Deus, só de falar é como se o cara fosse se transformar. Infelizmente, o sexo na roda dos homens só é comentário de maneira pejorativa. É assim... O que tu fez sexta-feira? Peguei fulana. Não, assim, cadê com ela? Ela não é assim, não tem troca construtiva nenhuma na maioria das vezes. E a gente, mulher, a gente tem que carregar isso. Ainda de, no silêncio, ajudar uma outra mulher, né? Na nossa roda, na nossa troca, na nossa luta. O homem tá... O contraceptivo é só pra mulher. Agora que a gente tá... né? Chegou mais um pra você se ajudar aí. Agora que a gente tá... Sala.
Não Senta ouvi aqui, senta aqui. Porque tá no mundo. Ah, São poucos os contraceptivos masculinos. É o corpo da mulher que sofre com o hormônio, entende? Com toda aquela coisa invasiva de um DIU, de um chip, entende? O homem, ele não tem muito essa preocupação. nossa, Sabe? sabe sobre isso de contraceptivo? Meu sonho de princesa, né? Já tá até aprovado, tá em teste e tal. De o primeiro contraceptivo masculino em 2026. E tipo assim, olha que coisa interessante. Quer sentar aqui do meu ladinho? Senta aqui do meu ladinho. Ai, que bom! Vamos falar sobre a área masculina. Olha que coisa interessante. Não, é sério. Super interessante. Em 2026, né, a gente vai ter futuramente o primeiro contraceptivo masculino, que vai ser um comprimido, que o homem vai tomar, igual a mulher toma, tem comprimido. Só que não vai ter efeito colateral. Tu não vai ter dor de cabeça, tu não vai ter dor. Não vai querer matar sentir ninguém. enjoo, não vai acontecer nada. Só vai tomar e não vai impedir que, no caso, a inibição masculina não vai deixar de funcionar, vai funcionar tudo normal. E você só não vai ter filhos. Então, é esse o ponto. E eu achei isso super curioso. Olha que curiosa a ciência. Um espaço que é predominantemente masculino. Então, aconteceu que as pesquisas não pensassem tanto no efeito colateral no corpo feminino. Pensa na eficácia. Então, eu tô criando um remédio pra quê? Pra que não se tenha filhos. Mas, vírgula, você pega uma bula de um anticoncepcional, Nossa. ela é gigante. De todos os efeitos colaterais que podem ter. Se alguém aqui já tomou pílula ou começou a tomar, provavelmente teve algum efeito colateral. Por causa dos hormônios. E aí eu fiquei assim, gente, que ironia. Porque eu pensava que era uma coisa muito difícil. Até vir um estudo do anticoncepção masculino, que não vai ter efeito, né? Uma salva de Maravilha. palmas pra gente. Ele já consegue. E ainda assim, mesmo, com muita pesquisa, muita ciência, está nos testes finais para ser comercializado, uma coisa que vai ser ótima, né? Porque se os homens passam a tomar um anticoncepcional e não vai fazer nenhum mal pro corpo masculino, não se tem a necessidade de uma mulher tomar, a não ser que seja para fazer algum outro tratamento. Mas se for para questão de evitar uma gravidez, ela não vai mais precisar tomar o remédio, porque o parceiro dela pode assumir esse papel. E ainda assim, foi muito mal aceito na sociedade. Todas as matérias que eu li sobre isso tinha comentário negativo de homem. A aula foi pra outro lugar. Foi totalmente para outro lugar. Mas todas as coisas são necessárias. É muito. Mas isso, gente, é uma Os dois coisa. ao mesmo tempo. É uma coisa muito necessária. Quando a gente vê o quê? Não devia ser um constrangimento coletivo. A Vivi abrir a boca e falar preservativo, ou estão tendo poucos filhos, não deveria ser motivo de constrangimento coletivo. Isso é um sinal de como a gente é educado. E eu tô falando isso porque eu também era assim, gente, eu tinha uma vergonha. Vergonha de quê? Mas eu tinha uma vergonha Ai, sou absurda descarada. quando alguém falava alguma coisa. E esse diálogo que a gente tá tendo com vocês é o tipo de diálogo que eu tive. Que é sobre falar sobre as doenças transmissíveis, os tipos de preservativos que se tem. É uma conversa que ninguém vai ter um problema por causa disso. Vocês acham, sendo bem sincero, a aula está sendo gravada. Algum adulto não poderia assistir essa aula? Algum parente, algum conhecido não poderia assistir essa aula? O que a gente está falando aqui, a Karina vai ter que botar um monte de pi porque as pessoas não podem ouvir? Só quando a Vivi xingou. Isso é um pequeno detalhe. Mas tirando esses pontos, por que se tem tanto estigma? É tanto preconceito por coisas poucas, pequenas, que são para nossa segurança, para nossa saúde. E principalmente, infelizmente, voltando a falar o que você saiu da sala, sobre a saúde do homem. É uma dificuldade gigante de falar sobre a saúde do homem em qualquer área. Porque o homem só se fala só quantos anos? 19. E aí, sei lá, tu tá namorando. Digamos que você esteja namorando mais sério, você vai firmar compromisso. A responsabilidade que a sociedade vai jogar nas tuas costas é o seguinte: tu sabe que tu tem que sustentar a casa, né? Tá vendo? Eu tava falando de alugar em Paracambi. Já vão dizer, já tá juntando dinheiro pra comprar casa em Paracambi, porque aqui, né, menina? Vai ter que ter muito disso aqui, pra se você quiser morar em Paracambi. E você vai ter que bancar casa, tem que ter carro também, tá? Tem que ter o carro, tem que ter a família, não sei o que. Então começam a jogar tudo aqui nas costas do Vitor Hugo. Aí o Vitor Hugo pensa assim, vai ficando pesado, né, meu amigo? E aí vai se criando o quê? O Vitor Hugo é a pessoa que vai ter que assumir a casa
E aí, a futura esposa do Vitor Hugo é a pessoa que vai ter que cuidar da casa e cuidar dos filhos. Só que, como eu falei pra vocês, a gente, por ser mulher, a gente ter rodas de conversa, a gente conversa. Então, se nesse cenário, né, num cenário onde a esposa do Vitor Hugo ela tá com qualquer tipo de dificuldade, ela vai conversar. Mas se o Vitor Hugo, que já tem uma sobrecarga gigante, e ele estiver preocupado assim, caraca, cara, lá na empresa tá dando ruim. Não vai conversar. Possa ser que vai fechar a empresa, eu vou perder meu trabalho, o que eu vou fazer? O Vitor Hugo vai falar isso pra quem? Porque ele sabe as responsabilidades que ele tem. Então, sobre a saúde não é só o corpo, é a saúde mental também. Então, o homem ele é negligenciado na saúde física e principalmente na saúde mental. E é um tabu gigantesco, porque se o Vitor Hugo pensar assim, pô, eu tenho que tirar isso aqui da minha cabeça, ele deita e nem dorme. Chega que já tá com o olho fundo, o olho pesado. E ele pensa, eu vou conversar com alguém. Ele vai virar e falar assim, pô, mano, não sei o quê. Tá virando viado? Conversa de viado é essa? Então, tipo assim, ele não vai ser abraçado. Entendeu? E sabe qual é o mais triste? É que essa reação de associar que ele tá querendo falar, ai, que coisa de viado, não sei o quê. Às vezes até as mulheres fazem isso. Até as mulheres não aceitam quando um homem fala. E isso também para as mulheres, se um dia é muito mais fácil um homem conseguir falar com uma mulher, com uma garota sobre um problema do que com um parceiro dele. Ele já tem que vencer uma barreira gigantesca, que é falar um problema que ele tá passando, que ele tá carregando psicologicamente. E ele sabe que se ele for virar parceiro dele vai rir. Tá rindo já, tá vendo? O parceiro dele vai rir. Sua Então, ele rede de pensa assim, apoio. vou conversar com uma mulher. E às vezes, e eu falo de mim porque eu já fiz isso também, a gente brinca. E a gente não sabe o que tá passando. Sendo que se a gente estiver mal, de verdade, e a gente estiver passando por uma coisa muito pesada, psicologicamente falando, a gente vai conversar com alguém. Então, por que a gente menospreza o que um homem vai estar passando? Então, aqui, né, a gente tem que evoluir como sociedade, como pessoas, mas os homens e mulheres juntos precisam evoluir. As mulheres estão ganhando mais seus direitos, mas os homens precisam ser humanizados urgentemente. Muito urgentemente. Muito. Então, para quem tem irmãos, primos, filhos pequenos, não ensinem eles que eles têm que ser um homem de ferro. Gente, um homem de ferro, ele chora, tá? No filme, Homem de Ferro. Ele morre. Ele é um herói, ele sente dor, ele sente ansiedade, ele está preocupado, ele tem que salvar o mundo. Calma! Cabra. Obrigada. Mas ainda assim, ele é humanizado. Então, se um herói pode ser humanizado, por que um menino tem que engolir um choro? Quando ele cai e rala o joelho. Vira sujeito homem, agora chora, levanta. É assim mesmo. Sabe? Então, tipo assim, é claro que você não vai aterrorizar a criança, mas se tiver doendo muito, tiver que chorar, deixa ela chorar. 30 segundinhos também, né? Porque senão, criança saco, perde a mão. Chorou um pouquinho? Tá bom. Respira, vai, passa pra próxima. É muito importante que a gente faça isso. A gente não pode mais mudar quem já é adulto. Vai ser muito difícil fazer isso. Mas a gente pode mudar quem é mais novo. Porque os empregos do futuro também dependem da cabeça das pessoas que vão chegar lá. Hoje em dia, a minha geração, a geração da Karina, que é próxima minha, a gente não aceita mais qualquer tipo de trabalho. A gente é a geração, e eu falo porque eu faço isso, e a Vivi também. O quê? Tá num trabalho, nossa, um trabalho é uma merda. Não vou aceitar que um patrão me assedie, não vou aceitar que ele grite comigo, não vou aceitar que ele me pague R$800 e queira que eu fique aqui 10 horas, eu vou embora. A Vivi bate no peito e ela vai embora. A nossa geração faz isso. E eu não tô dizendo que ela tá errada. É para as pessoas entenderem que a gente não tem que aceitar uma escravidão moderna. Porque isso não é um estilo de trabalho escravo, como tá no quadro. É uma escravidão moderna. E quem detém o dinheiro tenta fazer isso. Então, se a minha geração da Vivi não aceita isso, que a geração de vocês também não aceitem e façam com que os homens também entendam que eles não são obrigados a aceitar. E tem outro ponto. Nesse ponto, é muito mais fácil que a mulher virar, eu vou me demitir, do que o homem fazer isso. Porque tá sendo jogado nas costas dele, que ele tem que sustentar a casa, que ele tem que sustentar o teto. Então, ele tá num trabalho de merda, tá caindo tudo nas costas dele, mas ele vai pensar 50 vezes antes de se demitir. E se ele se demitir, ainda tem esse ponto. Vamos perguntar se demitiu por quê? Se ele abrir a boca pra dizer assim, cara, era insustentável, tava me dando crise de ansiedade. Tu acha que alguém vai levar ele a sério?
É isso aqui. Tu tá atuando, Guilherme? Tô rindo com respeito. Essa atuação? Preocupante, hein? Tem que Essa é a rever rede de as amizades, apoio. hein? Ele não é meu amigo, não, é só. Caraca, moleque, tirou pra nada. Mas é muito importante a gente ver essas coisas. Não aceitem qualquer tipo de trabalho. Mas também não menosprezem a carga que pode cair sobre um homem. Então, é claro, né? A gente tem todas as camadas. Mas ainda assim, por mais que são os homens que matam as mulheres, não quer dizer que a gente tem que Matar menosprezar os todos homens. os homens. Porque o que vai adiantar a gente fechar os olhos para os homens? Isso vai mudar em quê? Eles vão continuar sendo negligenciados, eles vão continuar sendo não ouvidos. E diferente das mulheres, uma mulher que tem muita raiva, que ela tá muito sobrecarregada, ela no máximo vai quebrar um prato. Na cabeça do homem. O homem, ele vai quebrar uma pessoa. É. Tem que quebrar o primeiro. Vai quebrar o Guilherme. Então, muitas vezes, quando você é dominado por um sentimento muito forte, a parte de partir para a agressão é um sentimento muito forte que te dominou. É muito mais propenso que um homem parta para agressão porque ele tá muito frustrado, porque ele tá com muita raiva, coisas que ele não sabe falar do que uma mulher fazer isso. Porque é muito raro a gente ver uma mulher saindo esfaqueando alguém, porque geralmente ela fala antes disso. Antes da raiva dominar os impulsos, ela já falou. No mínimo, já mandou ele para um monte de lugar. Já o homem não. Ele vai engolindo tudo aquilo e aí é tomado por todos os impulsos possíveis. E aí vira, né? E aí é a gente que morre. Mas também todos nós devemos fazer algo a respeito. Seja no ambiente de trabalho, seja no relacionamento de vocês, seja na sociedade como um todo. Então, né, o dever de cuidar do que a gente tem é de todos nós. E é isso. Valorizem mais. Faltando 10 minutos para sair. Bom, meu povo, Hoje tem jogo do Brasil. hoje tem jogo no Brasil. Vamos todo mundo torcer pra Escócia. Mas olha, eu acho muito proveitoso quando a gente entra em diálogos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, porque nós somos jovens, né? Nós somos, né? É a nossa realidade, a gente precisa entrar nesse assunto. Eu acho super legal. A gente podia até marcar um dia de fazer só roda de bate-papo, tirar assim o tema polêmico. Amanhã, e cancela dar... o convidado de amanhã. Ah, meu Ai, querido. vou te falar, convidada de amanhã é muito boa. Top. Posso falar um negócio aqui pra vocês no off? No off. Ela vai apresentar um negócio pra vocês. Ela tem não um comércio, mas É um eu falo. camping. Um Um camping camping. em Nova Iguaçu. Nossa, vocês têm que ver a foto do negócio, tá? Ela que fez. Braba. Inteira. Mulher braba é ela, filho. E Vocês vão aí, conhecer amanhã. quando ela veio na turma passada, não sei se tu tava. Karina tava. A minha turma chorou. Chorou o quê? Chorou desconto. E ela deu desconto pra turma passada. Não sou eu que disse nada. 50% pra cima eu nem quero. Vocês vão descobrir amanhã, eu não vou dar spoiler, mas vou te falar. Muito legal o trabalho dela. É. Ela trabalha na, O trabalho dela é na top. Serra de Nova Iguaçu. Gente, muito legal. Assim, negócio muito bonito. Muito bonito mesmo. E o café da manhã? Gente, Será que ela ó. faz Café ideia de decolonial. Para mais spoiler, assistam no YouTube. É. Para mais spoiler, não faltem a aula de amanhã. Essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem e fiquem acompanhando para a próxima aula. Aê! E roda a vinheta da Karina.